Amigo Milton, vamos hoje atender mais um companheiro aqui que diz o seguinte: o que é que o Espiritismo diz sobre a existência de fadas, duendes, gnomos, elfos, sátiros, diabretes, enfim? O que o Espiritismo tem a dizer sobre estes seres? Para chegar até o ponto do que diz a doutrina, lembrar que na história da humanidade existe um momento em que começam a aparecer as famosas mitologias, em todos os países, né? E as mitologias referem-se também ou criam a figura desses seres. Allan Kardec examinou essa questão, esse assunto, fez perguntas aos espíritos superiores e recebeu em devolução respostas muito oportunas. Para compreender o que os espíritos disseram a Allan Kardec, nós precisamos também, ao estudar o espiritismo, compreender tudo a respeito da hierarquia espiritual, desde o mais ínfimo ser até o superior. Então, para isto, lembrar que são 3 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que atendem esta necessidade à saciedade de todos. As perguntas número 100, número 101, 102 e 103. Eu falei 3, mas são 4. Eu lembrei agora da 103. E aonde vai esse assunto ser enfocado? Na verdade, a 103 já vai falar da 9ª classe, né? Da 102 da 10ª classe. É a partir da 100 e a 101 que tem fala dos as espíritos. Características de toda. Portanto, que nós vamos abordar sobre assuntos ligados a essa hierarquia, de onde chega a espíritos que determinam, que projetam, e aqueles que executam, e aqueles que, executando, também transferem parte dessas execuções para espíritos muito chegados à natureza, aqueles bem primários, digamos assim. Então, se entendermos isto, estudarmos e entendermos isso, fica fácil compreender os gnomos, duendes e fadas, conforme Kardec quis, e é importante isso daí. Se perguntarem, existem? Existem. Mas que tipos de espíritos são esses? São de uma escala superior? Não, eles são espíritos de escala inferior. Tanto que Kardec vai agrupá-los nas características de espíritos levianos, aqueles que se comprazem com jocosidades e brincadeiras e tudo mais. Como eu falei da mitologia, lembrar-se que existem as ideias mitológicas de que esses espíritos cumprem tarefas junto à natureza, florestas e assim por diante, as águas e tudo mais. Eles são bem ligados aos fenômenos naturais. Vou repetir, porque daqui a pouco nós vamos entrar na linha paralela de um outro estudo que é importantíssimo e que nós não temos dado a devida importância. Ligados à natureza, ligados às funções naturais, esses espíritos. Gnomos existem, sim. Tanto que Kardec, ao examinar essa questão, ele chega ao ponto de descobrir, eu vou usar essa expressão para ficar bem leve aqui o nosso estudo, ele chega ao ponto de descobrir que eles têm facilidade de aparecer e desaparecer, de se mostrar e se esconder, de materializar-se e desmaterializar-se com muita facilidade. E eu me lembro bem, em vários livros de histórias e também de depoimentos de pessoas, dizem que viram nas florestas, em campos abertos e tudo mais, aparecerem figurinhas, né, pequenininhas e desaparecem rapidamente. Então a pessoa fica com muita dúvida, não sabe da existência. Quem não conhece a mecânica espiritual fica realmente sem saber o que está acontecendo. E se assustam com isso, muitas das vezes se assustam com isso. E se comprazem com leviandades, com brincadeiras, jocosidades,
querem fazer, estão sempre brincando com as coisas. Sempre brincando. Escondendo coisas. Mas aqui, pelo que Kardec mostra, são espíritos ainda da ordem dos imperfeitos. Então, eles não podem fazer aquilo que a gente às vezes vê como mágica. Não existe. Essas coisas não existem, e até de uma certa forma precisa ficar claro para as pessoas não imaginarem que aquilo é de verdade. Não. A coisa é mais séria, né? É mais séria, sim. E é importante dizer isto, porque também o Espiritismo, lá, se não me falha a memória, na questão 536 em diante, Kardec vai investigar sobre a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza e também vai descobrir, né, que existem espíritos que executam os fenômenos naturais que são idealizados, projetados por espíritos superiores, conhecedores. Eu vou usar uma expressão, engenheiros dessas leis naturais. Quando chove, nós não imaginamos nunca que a chuva é produzida pela ação de espíritos desse tipo junto aos fenômenos naturais. Porque qual é a ideia que a gente faz da chuva? Perguntar quem é que faz chover. Eu não posso dizer que são só as leis da natureza, porque aí eu serei materialista. Também não posso dizer que é só Deus, porque Deus não vai se preocupar com uma chuva aqui na Terra quando tem o universo todo para se preocupar. Eu estou só fazendo uma dialética do pensamento. Agora, o Espiritismo explica que todo e qualquer fenômeno da natureza tem neles a ação direta de espíritos executores e espíritos idealizadores. Interessante, hein, Milton? Sim, senhor, porque é por esse meio que a gente fica sabendo quando uma pessoa... Você já viu uma senhora do interior, agora não sei se tanto, mas antigamente, que era capaz de fazer uma simpatia para chover? E chovia. Fazia a simpatia para parar de chover e parava. Mas como é que ela pode fazer isso? Que mecanismo é esse? A gente não percebe que ela é uma cientista da natureza. Ela se relaciona, obviamente, naquilo que ela acredita, pelo meio que ela acredita, se relaciona com os espíritos que dirigem esses fenômenos. Sem saber, muitas vezes. Eu acho que na maioria não sabem inconsciente. mesmo. Elas produzem... Eu não sei explicar isto, porque hoje eu sei que ela é uma senhorinha simples, dona de casa, né? Mas em outras encarnações eu não sei. Então eu preciso tomar cuidado para não pré-julgar. O que eu sei é que ela é uma cientista da natureza, que nem o pajé, que fez chover há 25 anos atrás aqui no Brasil. Ele fez lá, segundo o seu procedimento indígena, essa ligação com os espíritos produtores dos fenômenos naturais, e ele conseguiu fazer chover, no lugar onde não chovia. Então nós precisamos tomar cuidado e ver isso com muita seriedade, não com tom de jocosidade, de brincadeira, porque por esse caminho a gente não chega a lugar nenhum. Mas com seriedade nós vamos levantar informações muito preciosas. Então, e você está falando que esses espíritos são os espíritos imperfeitos, eles são utilizados pelos espíritos superiores, de uma condição mais elevada, que são os engenheiros, né, conforme você mencionou, de todas essas articulações. Agora, e nós, Milton, então, o que fazem desses espíritos? Só por curiosidade, desses imperfeitos, os bons certeza. E os superiores, não, nós estamos aonde? Nós somos daqueles que estão se esforçando por entender toda essa mecânica espiritual, se esforçando para melhorar-se, né, pouco a pouco. Nós não somos mais gnomos, nem fadas, nem duendes, e também somos tampouco engenheiros siderais. Nós não somos ainda. Não temos a capacidade de fazer essa gestão, né, da engenharia, de terremotos, maremotos. Nós não temos esse conhecimento, mas estamos aí se esforçando por entender tudo isso conforme os espíritos estão passando. Outro dia eu estava lendo uma questão numa das revistas espíritas aí, porque a gente
acha que os espíritos são maus. Não é maus, é que tem falta de conhecimento muitas vezes e acabam procedendo de forma errada, né? Mas na própria classificação, os espíritos superiores colocam como imperfeitos. Essas coisas acabam acontecendo pelas nossas imperfeições ainda de ordem moral, não é isso? Com toda certeza. É isso que acontece. Então vamos lá. Kardec diz o seguinte, é o item 103 do Livro dos Espíritos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificação e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência de espíritos superiores, como você mencionou, e muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se servem é a miúde espirituosa, mas quase sempre sem profundeza de ideias, né? Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então são mais brincalhões, gozadores e tal, né? Interessante que do ponto de vista do estudo psicológico, nós vemos muita gente com essas características. Ainda, né? Se a gente for analisar, tem muito espírito. Jocosos, brincalhões, divertidos, maliciosos, sem uma ligação mais séria com estudo e realidade da vida. Isso não quer dizer que espíritos bons não possam ser alegres também, não, né? Não, ao contrário, o espírito bom é sempre alegre. É sempre alegre. Porque a bondade é alegria, não é? Ser bom causa prazer e alegria. Então, o mal é que tem a pessoa sisuda, amargurada, né? Agora, a pessoa boa, ela é muito alegre, vive bem, tem saúde, tem tudo.